Olá, caro aluno, seja bem-vindo. Nós estamos na nossa quarta teleaula, ou seja, quarto encontro da disciplina de Sistema de Informações. Nós estamos no curso de Sistema de Ciências Contábeis. Meu nome é Marco Rissatomi e hoje a gente, então, tem como proposta trabalhar com a gestão da tecnologia da informação dentro da organização. E como resumo aqui, bem rapidamente, vamos comentar com você o seguinte, o que é a proposta da gestão da tecnologia da informação? É conhecer os sistemas na era digital, o gerenciamento dos bancos de dados, o gerenciamento da segurança dentro da organização como um todo, né? Como que fica a segurança focada na TI? Então, é essa proposta que a gente sempre vai trabalhar hoje em relação à gestão da forma geral, né? E também como manter a qualidade dos sistemas de informações. O foco, então, dessa aula de hoje é um pouco mais abrangente quando a gente pensa na tecnologia da informação e comunicação como um todo. Até o momento, a gente viu muito em relação aos sistemas de informações propriamente dito, né, que vão atender as organizações nos seus departamentos funcionais. Porém, para que isso aconteça, a organização necessita de todos os recursos computacionais a nível de segurança, a nível de infraestrutura, para que ele realmente possa suportar, possa disponibilizar as informações no momento mais adequado possível, para que tanto na gestão como a nível executivo, que é a nível estratégico, possa tomar a decisão. Então, no convite para a aula de hoje, a gente tem no slide aí, preparar, né, ou seja, você, né, deve estar preparado aí para continuar tanto os estudos que a gente tem, mas com foco na gestão, na qualidade, na segurança e no controle geral dos sistemas. Eu diria o seguinte, né, o ponto principal na aula de hoje é a questão da gestão, mantendo a qualidade do sistema de informações para que todas as informações da organização e todo o conhecimento que você tem, que as pessoas têm, quanto aos negócios, quanto aos processos internos, eles sejam, eu diria assim, controlados, gerenciados, no sentido de que possamos entender muito bem as atividades dos sistemas de informações. Vamos imaginar o seguinte, vamos implantar um sistema. Qual é o processo da implantação? Em quanto tempo a gente vai implantar? Precisamos fazer um projeto piloto para fazer essa implantação? Qual é o recurso que nós temos para isso? Qual que é o orçamento? Quando a gente fala em recurso, depende tanto a parte técnica, a parte física, a parte financeira também. Quando a gente fala em orçamento, falamos em orçamento financeiro e a programação de quanto devemos desembolsar ou investir para que todos os sistemas, né, sejam implantados. Aí a gente tem que montar um cronograma, logicamente, para entender quais são os sistemas prioritários para a implantação. Na aula passada, a gente percebeu que a gente deve escolher aquele sistema mais apropriado para um determinado tipo ou para um determinado fim de uso na organização. A gente viu que o sistema ERP, por exemplo, ele vai integrar todos os demais sistemas funcionais para que contemple num único banco de dados todas as informações a nível operacional, gerencial, estratégico e que lá no final, ou seja, desde a parametrização inicial da implantação a nível contábil, também lá no final tenha todas as informações, né, da escrita fiscal bem, diria, resolvida. Para que isso aconteça, nós precisamos ter esses recursos bem gerenciados, que é exatamente na aula de hoje a gente vai estar vendo esse ponto aí. Vamos lá para o outro slide aqui, a gente tem como um ponto-chave você pode estar participando de um processo e aí conhecendo os aspectos, as ferramentas, os tipos de sistema de informação, que é o que você já conhece. E aí vamos pensar o seguinte, o que você poderia trabalhar para que, alinhado aos negócios, ou seja, alinhado às
estratégia, aos objetivos de uma organização, né? Como fazer uma boa administração dos dados, das informações, do conhecimento, dos sistemas, dos próprios sistemas de informações e dos sistemas empresariais. Então, é essa proposta que a gente vai ver. Você já conheceu um pouco das ferramentas, né? Que são aquelas ferramentas tanto para Data Warehousing, para BI, na obtenção de um indicador, você percebeu com o BSC, que é o Balance Scorecard, você pode conseguir esse tipo né, de análise dos dados, de todos os bancos de dados. Então, na parte da TI, como é que você vai implementar isso? Para que a gente possa trabalhar com isso, a gente vai montar aqui 4 situações em cima de um cenário. Então, vejam bem, na aula de hoje a gente tem um cenário, que é um cenário de uma proposta hipotética, mas que você pode entender como se aplica, por exemplo, a implantação, como se aplica o planejamento do desenvolvimento da tecnologia, como se aplica um plano de segurança da tecnologia da informação. Então, a gente vai ver todos esses casos, né, nessa situação chamada aí, situação geradora de aprendizagem. Vamos para o slide para você entender nesse cenário, que é um cenário de um município, lógico, é um município fictício chamado Brasil Moderno, e nele vamos imaginar que é uma cidade média, né, com 50 mil habitantes, e a proposta desse município, dessa cidade, não só pela prefeitura, mas por todos os cidadãos, eles querem ser o quê? Eles querem ser reconhecidos como um polo, né, uma cidade, né, um município voltada para inovação e alta tecnologia. Por que eles querem isso? Porque eles querem um diferencial, eles querem ser reconhecidos, né, com essa característica, com essa habilidade. Então, a prestação de serviço deles, com certeza, vai ter alta tecnologia, vai ser serviços inovadores, né? E para isso, e também um outro ponto positivo que tem nesse município é uma universidade de TI. Lá tem vários cursos, vários doutores, várias pessoas, pesquisadores que trabalham com a área da tecnologia e suportam, né, e têm condições de estar pesquisando, melhorando, avançando nessa área. É por isso que eles também estão conseguindo, né, estão colocando esse objetivo como sendo aí um polo de inovação e alta tecnologia, mas isso não é só para o município a nível, eu diria assim, a nível municipal, governamental, não, mas sim para as empresas também, para todas as empresas privadas que estão nesse município. E a proposta seria o seguinte, né, será que você consegue facilitar, consegue auxiliar essa empresa a conseguir esse objetivo a nível de gestão do sistema de informação, lógico, passando pela garantia da qualidade, passando pela segurança, confiabilidade nas informações, e aí essa ideia que a gente tem, né, no estudo da aula de hoje, ou seja, nesse encontro que a gente tem, é conseguir fazer isso, conseguir com que você participe desse processo, entender que um cidadão, uma empresa, um cidadão pessoa física, uma empresa pessoa jurídica, também consiga não só participar disso, mas usufruir desse novo cenário, de um novo patamar que esse município vai conseguir. Então, vamos imaginar que num determinado momento, né, uma Secretaria da Educação consiga também implantar um sistema de ensino inovador, um sistema de ensino que seja não só aquele sistema tradicional, mas aliado aí à tecnologia da informação, inserindo também o ensino à distância, inserindo a participação dos alunos ou das pessoas envolvidas, né, ou responsáveis pelos alunos, por exemplo, né, os pais, os responsáveis que possam participar da educação junto aos alunos, junto à escola ou fora da escola, para que ele tenha um aprendizado melhor, tenha um nível de vida melhor. Então, como conseguir isso? Talvez pela inserção da inovação, da tecnologia da informação e um
um ambiente, né, favorável para que esse aluno, essa pessoa, um cidadão, né, que está iniciando os estudos, ele consiga sobressair, ele consiga ser um referencial fora do município, até a nível mundial. Então, é um exemplo que a gente poderia citar, tem outros, vários exemplos que você poderia perceber que o município poderia conseguir fazer isso, né, ao longo do tempo, mas baseado em quê? Baseado exatamente no que a gente está falando. Em infraestrutura na TI, infraestrutura em todas as áreas da Secretaria, né, seja de educação, da saúde, da segurança mesmo, né, então, do trânsito, por exemplo, na área agrícola, na área rural, ou seja, todas elas envolvidas para que a gente consiga esse novo patamar, esse novo polo de inovação. Vamos para a primeira situação? Então, vamos imaginar o seguinte, né? Você está deparado num desafio, tá? Então, o desafio seria o seguinte, né? Apresentar um relatório baseado na TI, então, para que o município possa, né, proporcionar um ambiente para a inovação. Então, vamos imaginar o seguinte, será que lá no município, atualmente, ele tem, numa situação atual, vamos dizer assim, né, inicial, ele já está com um ambiente preparado, adequado para inovar, para pesquisar novas tecnologias? Então, será que a gente tem condições de visualizar isso? Para isso, a gente vai depender dos seus conhecimentos, desses conhecimentos que a gente está trabalhando na aula de hoje, para que essa prefeitura, então, possa ter esse relatório, né, de maneira a catalogar todos os serviços, ou pelo menos aqueles serviços essenciais em TI, para que eles realmente consigam efetuar essa mudança. Efetuar no sentido assim, efetivamente, nós vamos implementar uma mudança, todos vão participar dessa mudança, todos vão conseguir sair de um ponto atual, trabalhar para que aquele objetivo seja alcançado. Então, esse relatório vai demonstrar essa necessidade, pelo menos um percurso de uma necessidade em relação a recursos da tecnologia da informação. Tudo bem? Então, esse é o desafio para você. Vamos lá. Para que a gente consiga fazer isso, um ponto assim bem tranquilo, bem básico, né, seria entender que isso também faz parte do quê? Faz de entender quais são as entradas que nós temos. Vamos imaginar o seguinte, quando a gente fala entrada, nós não podemos esquecer também que o município já tem alguns pontos fortes, né? Já tem alguns habilidades internas, as pessoas já têm algo que possa alavancar, que possa proporcionar, que vai facilitar a implantação, então, desse processo de inovação, né? E aí, esse processo de transformação seria exatamente aí todas as atividades, né, ao longo de um determinado tempo, para que o município consiga, então, atingir essa ideia, né, ou esse desejo de ser um polo de inovação e alta tecnologia. Vejam bem, uma das coisas que a gente sempre tem que mirar, ou seja, ter como mente, como alvo, é sempre assim, olha, em qualquer atividade que você venha executar, quando a gente está pensando em tecnologia da informação, todos os recursos, todas as pessoas envolvidas, é sempre lembrar qual que é o objetivo que nós temos no final de tudo. É a inovação e a alta tecnologia. É o município estar capacitado para inovar em relação ao serviço, inovar em relação a uma ideia, uma técnica que a gente tem hoje e apresentar uma nova técnica. É uma ideia de que hoje nós conseguimos atender muito bem um aluno carente. Hoje nós conseguimos atender muito bem uma pessoa com necessidades hospitalares. Nós temos condições. E qual que é a inovação nesse sentido para que ele seja melhor atendido? Talvez no próprio domicílio, talvez com um tempo mais rápido, né? Ou seja, atendimento hospitalar com menor tempo. Nós conseguimos fazer isso através da inovação, através da alta tecnologia? É esse o objetivo que sempre a gente deve buscar. Então, continuando ali no slide, vamos imaginar o seguinte.
para que a gente consiga isso, né, um principal papel da TI é um suporte através da infraestrutura. Quando a gente fala em infraestrutura, buscamos então automatização dos processos. Aqueles processos que normalmente estão manuais, eles passam a ser automatizados. Então, a palavra-chave aqui nesse momento é a automatização. No sentido de informatizar, mas no sentido de fazer com que o computador também trabalhe para a gente. Porque a informatização é você colocar a informação sendo tratada pelos computadores, pelos softwares aplicativos. A automatização, além desses sistemas estarem preparados, mas também o próprio computador ele possa sugerir algo melhor, sugerir algumas decisões para que a gente realmente tenha um resultado melhorado. Por que a gente consegue isso? Através daquelas ferramentas, ou de um data mining, ou do BI, né, através do Data Warehouse. Então, a gente consiga tabular as informações e o próprio sistema pode ir tabulando para nós e mostrando qual que é o melhor caminho, direcionar para que a gente possa, então, ter esse sistema, né, melhorado ao longo do tempo. Continuando, um dos pontos fundamentais que a gente tem em relação à infraestrutura, a gente vai lembrar desse modelo aqui, tá? Esse modelo chamado ITIL, ele vem para trazer todos os recursos necessários, todos os processos necessários, as pessoas envolvidas, o que nós precisamos nos ater, nos preocupar para que a infraestrutura seja melhor implantada na organização. Ela vem da sigla Information Technology Infrastructure Library, tá? Eu vou mostrar no próximo slide, mas qual que é o conceito dele, né? O conceito é estabelecer uma estratégia, fazer o desenho de como chegar lá, né? Um projeto mesmo, projetar, fazer com que aquela estratégia tenha um objetivo bem específico, bem detalhado, fazer a operacionalização desse serviço para que a TI consiga implantar toda a infraestrutura, né? Quando a gente fala em infraestrutura, pessoal, é exatamente na parte computacional, na parte física, cabeamento, redes, servidores e tudo mais, né? Lógico lá, aí com objetivos a resultados esperados, né, para ser um município de inovação e alta tecnologia, e também melhorar no sentido de que todas as pessoas têm essa cultura. Melhorar sempre, através do quê? Através do PDCA. Você já conhece o que é o PDCA, só para relembrar, é aquele conceito da administração, que é de planejamento, execução, validação e ação, que a gente já conversou com você nas aulas anteriores. E o objetivo do ITIL, né, que é essa sigla que a gente falou agora há pouco, é a gestão dos serviços de TI. É um serviço de gerenciamento, tá? Ou seja, gerenciamento dos serviços. E como objetivo a gente tem aumentar a eficiência e eficácia das atividades, conjunto de melhores práticas. Nesse ITIL aqui, ele tem um documento, ou seja, são vários documentos, né, que compõem as melhores práticas já exercidas pelos técnicos de TI. Ele é composto de um ciclo de vida. Eu vou mostrar o ciclo de vida logo na sequência também, eu vou comentar um pouco melhor. Um dos objetivos é, lógico, reduzir custo, gerenciar e mitigar riscos. Quando a gente fala em mitigar riscos, significa encontrar as possíveis causas, as subcausas, ou seja, buscar quais são os problemas, quais são as causas desses problemas, o que levou a um risco, o que levou a um contratempo, o que levou a trazer prejuízo para nós, né? Então, quando a gente fala em risco, é exatamente nesse ponto aí, coisa que você já sabe, mas o ITIL, ele realmente busca, através das técnicas de mitigação de riscos, encontrar qual que é a causa principal. Facilitar o alinhamento da TI com os negócios, esse é um dos pontos bem importantes, porque se o objetivo do município
do município, no caso, Brasil Moderno, né, que é o objetivo foco nesse tema. Os negócios de inovação e de alta tecnologia, significa que os nossos recursos de TI, nossa infraestrutura, deve estar totalmente alinhada a isso. Manter a transparência nas operações. Sempre quando se trabalha com Artio, todos os registros, né? Todos os registros ficam em log. O que é um log? É o registro das operações ocorridas, seja de erros, seja de instruções, seja, né? Tudo que a gente está trabalhando, tudo que a gente está executando, ele vai ficar registrado num possível arquivo aí para auditoria. Vou mostrar para você esse diagrama. Esse diagrama é bem básico, mas ele mostra aí um panorama geral, né, de como que o Artio trabalha. Então, de um lado aqui nós temos os negócios, que é o objetivo do município em relação à inovação e alta tecnologia, sempre lembrar disso, né? E aí, por outro lado, aí a própria tecnologia aqui, no sentido de que eu preciso gerenciar a infraestrutura, eu preciso gerenciar todos os serviços relacionados à tecnologia da informação, alinhado lá às perspectivas de negócio. Tudo bem? Por um lado, ou seja, a nível global, a gente tem um planejamento para a implementação desse gerenciamento. E, por outro lado, aqui por baixo, nós temos o gerenciamento das aplicações. Nesse caso aqui, para o município, quais seriam as aplicações? Por exemplo, a aplicação da Secretaria da Educação, da Secretaria de Saúde, por exemplo, né? Do transporte. Então, todas essas áreas aqui, eles têm aplicativos, são sistemas a níveis funcionais que vão ser gerenciados pela tecnologia da informação. Aqui dentro, no Artio, nós temos suporte a serviços, que são todos os serviços de manutenção da rede, de manter o acesso à internet, né, e tudo mais. Inclusive lá, flutuando esse nível de gerenciamento da segurança, ele vai controlar todas as áreas, desde da área de negócios, como também da área de aplicações, e também o gerenciamento da própria infraestrutura. Tudo bem? Então, esse diagrama ele mostra aí amplamente como que o Artio trabalha. Vou mostrar para você agora esse diagrama bem claro aqui em relação ao ciclo de vida, como eu disse agora há pouco, né? Então, no primeiro momento, a gente tem como estratégia o que nós precisamos atender, qual que é o objetivo do Artio. O objetivo principal sempre é aquele que é o objetivo do município, que é de inovação e alta tecnologia. E nesse caso aqui, por exemplo, um dos pontos que ele pode estabelecer é o nível SLA. Vamos imaginar o seguinte, eu vou estabelecer que o nível de serviços de infraestrutura, ou seja, de tecnologia da informação em infraestrutura, seja lá de 2 horas. O que significa isso? Vamos imaginar que parou a internet, parou o acesso de um aplicativo lá da Secretaria de Segurança. Como é que tem que acontecer a volta, ou então colocar a operação novamente no ar? De 2 horas. Esse é o nível máximo de tolerância. Eu consigo fazer isso? A partir do momento que eu consigo medir as atividades que eu tenho para cumprir, eu também consigo medir a possibilidade de correção em caso de pane, em caso de sistema parado, ou em caso de, talvez até mesmo, da falta de um servidor. Qual que é o nível que a gente tem como atendimento? Isso é estratégia em Artio, tá? Isso que eu estou dizendo é um exemplo, tá, ok? Vamos lá, continuando, mas no próximo item aqui, o projeto em design, tá? Nesse segundo passo aqui, ou segunda etapa do Artio, né? O projeto significa fazer um desenho, né? Projetar passo a passo como que eu vou conseguir atender esse SLA em todos os níveis, né? Seja ele de internet, de infraestrutura, de cabeamento, de redes. Então, toda a política necessária, padrão, para atender, né, esses serviços também. Nesse terceiro item seria a transição. A transição nada mais é do que fazer com que aquilo que a gente propôs no projeto seja implementado efetivamente. Nós podemos implementar através de um projeto piloto,
né? Para que a equipe fique satisfeito e o usuário do sistema fique mais ainda, né? Então, é o grau que a gente vai atender para que a gente possa atender o usuário final e ele fique satisfeito, sofrendo, né, o menor impacto possível no sentido aí de problemas técnicos na infraestrutura. Você sabe muito bem que quando a gente fala em TI, em infraestrutura, normalmente a gente vê problemas, né? Como usuário final, a gente fala assim, quando a internet está funcionando, quando o servidor está funcionando, a gente até esquece que existe a infraestrutura. Mas a partir do momento que tenha qualquer erro, ou até mesmo uma certa demora numa resposta de um comando, a gente já sabe que, opa, o pessoal de TI não está trabalhando bem. Então, essa fase de transição é exatamente perceber se a gente está conseguindo entregar bem os serviços em relação às necessidades do usuário final. E no quarto item ali, no slide ainda, seria a operação em si, né? Durante a operação, a gente tem que saber trabalhar para que o sistema continue, né, em funcionamento redondo, vamos falar assim, né? Para que a gente consiga fazer isso, muitas vezes a gente tem alguns passos para que, se acontecer um determinado problema, a gente já tem um plano B, mais ou menos isso. Então, a operação, ela requer decidir em relação ao urgente, ao importante, o que é mais importante, o que é mais urgente, corrigir o erro ou então, pelo menos, fazer um passo alternativo, a gente chama de workaround, ou seja, fazer alguma coisa, um gatilho pelo menos para trabalhar naquele momento e depois a gente vai trabalhar numa solução definitiva, por exemplo. Então, a operação, né, em TI se trabalha desse jeito, tá ok? Bom, aqui a gente tem, próximo item aqui, lembra que a gente estava com a ideia de montar um relatório? Seria isso, vamos lá? Então, a prefeitura deve considerar o desenvolvimento de uma boa base de dados, então o foco é ter um banco de dados centralizado com todos os aplicativos, né, para servir, ou seja, para gerar, para coletar as informações, tratar e guardar as informações adequadamente, e estabelecer um processo que, né, atenda às necessidades naquele objetivo que a gente falou no início, né, que é o quê? Alta tecnologia e inovação da tecnologia o tempo todo, tudo bem? Então, essa é a proposta que a gente tem, tanto para os clientes internos, tá? Como também os clientes externos. Aqueles clientes externos fora da prefeitura, por exemplo, são os próprios cidadãos, as próprias empresas privadas, ou então empresas externas também. Então, outras empresas vão visitar, né, o Brasil Moderno para ver como que ela está se preparando para ser um polo de inovação e alta tecnologia. E esse momento é um momento, inclusive, de certificar, de demonstrar de que o processo da implantação está sendo ok. Tudo bem até aqui? Bom, se tiver qualquer dúvida, então esse é o momento, a gente vai dar uma paradinha agora. Se você tiver qualquer dúvida, pode estar postando para a gente responder.
Olá, de volta então. Pessoal, se tiver dúvida em relação ao estudo que você já teve agora, né, ou mesmo nesse conteúdo até agora, vai mandando sua pergunta para que a gente possa esclarecer. Se tiver qualquer, né, experiência que você tenha vivenciado já também, manda para a gente compartilhar com os colegas, tá ok? Então, vamos continuar então. Agora a gente tem uma outra citação, né, para a gente entender um pouco mais, para a gente conseguir atingir melhor o objetivo do Brasil moderno, ser uma referência nacional, ser uma referência em tecnologia, ser referência em alta tecnologia e inovação. Nós temos que dar, né, ou seja, suporte para que a tecnologia da informação também caminhe junto com esse objetivo. Vamos lá. Nesse próximo desafio é o seguinte, ó, o trabalho lá desse município gera, né, e utiliza inúmeros documentos. Então, pensando nas documentações mesmo, né? Você acha que um município, uma prefeitura ou uma secretaria de educação, secretaria lá do transporte, ou seja, a área de transporte, por exemplo, vão imaginar naquelas multas, naqueles programas de treinamento, por exemplo, na área educacional também, ou na área da saúde, todos os prontuários dos pacientes, né? Gera muita documentação, não é? Então, essas documentações, como é que elas são armazenadas? Como é que elas poderiam ser melhor armazenadas para uma boa recuperação da informação? Então, esse é o desafio. Normalmente, poderia estar nos armários, em caixas, né? Quando a gente fala em documentos, papéis, quando eles estão impressos ou impressos em impressoras mesmo, né? Através dos computadores ou até mesmo vindo aí dos papéis escritos manualmente, né? E esse desafio para você que conhece um pouco já da parte de TI, conhece quais são os recursos que o computador pode oferecer e com base na gestão eletrônica de documentos, chamado de GED, a gente pode dar um suporte para que o município faça o gerenciamento desses documentos. Essa é a ideia que a gente tem que dar para eles. E será que é uma boa proposta ou não? Você já imaginou como fazer um gerenciamento de documentos? Vamos imaginar essa figura aqui. É uma figura bem peculiar, é uma figura um pouco exagerada, eu diria, né? Mas estamos na era do paperless. O que é isso, né? Nós sabemos que nesse momento que a gente vive, é um momento de redução de papéis, tá ok? Então, quando a gente está imaginando a redução de papéis, significa que quanto menor impressão em papel, quanto menor o uso de papel em si, né? Usar o mínimo possível, ou então quando utilizar, você utilizar ele frente e verso, ou então reduzir somente para a parte de resumo, as partes importantes, ou então somente aqueles momentos em que eu não consigo, né, repassar a informação digitalmente. A gente vai repassar ele em mãos. Então, temos condições de reduzir? Essa é a ideia do paperless, né? Mas essa figura que a gente viu agora há pouco, você percebeu que existem muitos papéis em volta de uma pessoa. E isso pode estar acontecendo, inclusive, digitalmente. Então, tem dois momentos. O primeiro momento é ter um monte de papel de forma desorganizada. Ou então, de forma que eu não tenho o controle daquilo que eu possuo, daquilo que eu tenho na minha mão e eu não consigo me organizar. E no segundo momento, é ter isso também em documento digital, porém de forma desorganizada. Eu diria praticamente a mesma coisa, né? Nós estamos praticamente no mesmo nível. Então, para que isso não aconteça, vamos conseguir fazer a digitalização ou a transcrição para o digital? Será que a gente consegue fazer isso? Lógico que a gente consegue. E será que só fazer a digitalização resolve? Nem sempre. Então, o GED, que é a Gestão Eletrônica de Documentos, ela vem com uma ideia que é exatamente de tornar-se digital, mas também fazer uma boa organização. Essa organização vai fazer com que a gente, no primeiro momento, reduza o espaço físico, porque
Eu vou tirar do papel e passar por um arquivo digital. E no segundo momento é a própria organização. Para ter essa organização, com certeza, eu preciso de um passo a passo para que eu identifique aquele papel de forma digital também, de forma que eu consiga consultar. Isso é o ponto fundamental no GED. Então, vamos para os conceitos do GED, para gestão de documentos. Primeiro ponto ali, o que é gestão de documentos? Então, considerando lá a legislação federal, isso a gente está colocando para você como um ponto fundamental, nesse caso, para um órgão, no caso, governamental. Então, a gestão de documentos é um conjunto de procedimentos e operações técnicas. Essas operações técnicas significam o seguinte: produção, que é produzir o documento em si, você criar, você construir o documento, você emitir o documento, fazer a tramitação, ou seja, utilizar de forma em que cada pessoa faça lá o seu trâmite, faça a sua anotação, faça o percurso de um fluxo de documentos ou um workflow. Então, isso é tramitação. Fazer o uso, fazer a avaliação daquela documentação, inclusive fazendo as anotações necessárias da avaliação, e o próprio arquivamento, que é a guarda daquele documento para que ele possa, então, uma hora ser consultado, ser reutilizado novamente, continuar a tramitação e assim por diante. E aí, visar, inclusive, lá a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Então, muitas vezes, um documento ele pode, inclusive, ser eliminado, da mesma forma que um papel, fisicamente, ele possa ser eliminado. Tem um tempo, tem um prazo, depende de cada documento. Então, da mesma forma que a gente tem os tratamentos dos arquivos, dos documentos em papel, a gente tem também na área do documento digital. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter e alguns objetivos em relação aos documentos são essenciais para que a gente possa, então, fazer uma boa gestão. Vamos ver na sequência esses dois itens aí. Olha, o GED, então, que é a gestão eletrônica de documentos, permite a preservação, a organização, a fim de assegurar que a informação fique disponível na hora certa para a pessoa certa. Isso é um dos pontos fundamentais também no GED. Quando a gente fala a hora certa, no momento em que eu preciso da informação, onde ela está, eu consigo ter acesso a essa informação naquele momento. Se eu tenho lá um prontuário de uma pessoa que está num determinado hospital, está sendo atendido, esse documento provavelmente tem todas as informações a nível cadastral, ou seja, as informações pessoais e as informações clínicas dessa pessoa, as informações daquele tratamento, por exemplo, que ele está tendo naquele momento, naquela semana, naquele mês. Eu consigo acessar essa informação? Em que momento que eu vou acessar? Eu tenho que ter ele disponível no momento que eu preciso. Se eu sou um médico, por exemplo, eu preciso daquele prontuário naquele momento que eu preciso agora. Eu tenho acesso a esse documento? Através de um login e senha, prontamente eu vou acessar essa informação. Agora, quando a gente fala a pessoa certa, exatamente nesse exemplo a gente vai perceber o seguinte: quais são as informações que o médico tem acesso? Se ele tem acesso a todas as informações a nível de tratamento, a nível clínico, tudo bem. Agora, será que ele vai ter acesso a outras informações que não são condizentes com aquele tratamento, por exemplo? Nem sempre. Então, eu posso fazer esse controle de acesso a nível de gestão eletrônica de documentos. Então, vamos imaginar o seguinte: se for em papel, eu tenho lá algumas informações. Vamos imaginar que eu tenho o papel dividido em 3 partes. O médico ele vai ter acesso na primeira parte e na segunda. Na segunda parte, ou melhor, na terceira parte, ele não pode ter acesso. Por exemplo, são informações relativas à parte financeira. Em função da informação ser sigilosa para o médico, como um exemplo, ele não vai
poder enxergar aquela informação. Se for no papel, eu tenho uma certa dificuldade para omitir ou então para esconder essa informação. No caso da gestão eletrônica de documentos, eu consigo fazer essa configuração para que a terceira parte do documento, que é o mesmo documento em papel, só que eletronicamente eu consigo ocultar ou então ele não ter acesso àquela informação. Então, ter a informação na hora certa e para a pessoa certa é assim que funciona. Continuando ali no próprio slide, no mesmo slide, a gente vai relembrar aquela imagem que a gente viu agora há pouco, né? A gente vai anotar, no caso, aí um grande acúmulo de papel, né? Assim, é interessante pensar na sustentabilidade. Então, esse é o ponto que a gente até comentou, né? Eu vou imprimir somente a frente ou frente e verso, então é uma questão até, né, de sustentabilidade, de pensar na ecologia, de pensar em economizar ou pelo menos preservar um pouco mais as nossas matas, né? E assim, a digitalização, que é transformar o papel em arquivo digital, surge com mais benefício, né? Mas é necessário sabermos guardar os documentos de maneira digital, que é essas situações que a gente está vendo, como guardar, né? Onde guardar e quem pode ter acesso ou quando pode ter acesso. Aí vem aquele ponto, né? Que é exatamente isso que a gente está falando. Como a gente vai conseguir, então, controlar essa situação para que determinada pessoa possa acessar um documento ou então possa visualizar um documento ou até mesmo tramitar esse documento, fazer anotações, fazer avaliações? Ele pode fazer isso? Como? Quando? Então, entra aí a segurança da informação, que é, se você utiliza senhas nos seus documentos eletrônicos, você já utiliza? Ótimo. É possível fazer com que parte do documento seja ocultado? Ou você já reconhece uma mídia inteira, ou seja, um HD? Quando a gente fala HD aqui, é o hard disk, tá? Então, o HD, o disco, né, de forma biométrica, você tem um reconhecimento biométrico, ou então já pensou numa migração de mídia? Como fazer a transcrição daquilo que você tem hoje numa outra mídia? Quando a gente fala mídia aqui, pessoal, é local de armazenamento, tá? Eu estou armazenando em outro local, eu tenho condições de estar gravando, inclusive, com uma ideia de fazer um backup, de fazer uma guarda, fazer uma segurança daquilo que eu tenho em outro lugar. Então, é assim que funciona. E será que isso é suficiente? Será que com isso eu consigo lá controlar né, o acesso à minha informação? Com certeza, né? Só para reforçar aqui, quando a gente fala o HD biométrico, é aquele dispositivo na qual ele reconhece através de uma leitura da digital, né? Eu coloco o dedo lá com a impressão digital, ele vai abrir o HD. Se eu estou abrindo um HD, é como se estivesse abrindo uma sala de arquivo inteira, como se fosse um cofre, vamos imaginar assim. Então, eu vou acessar essa sala e lá dentro da sala, né, eu consigo acessar todos os documentos. Da mesma forma, um HD. Se eu tenho acesso biométrico dessa forma, né, eu vou acessar aquele HD e lá dentro todos os documentos digitalizados eu consigo acessar também, eu consigo fazer todas as operações. Então, lógico que cada aplicativo de segurança pode ser configurado e pode ser preparado para que faça um refinamento dessa segurança. Eu vou acessar o HD, porém, ali dentro, cada documento também vai ter uma senha específica ou um controle de acesso específico. Eu posso muitas vezes acessar o documento, ler o documento, mas eu não posso excluir, não posso alterar, não posso fazer uma tramitação. Se no documento está prevendo lá uma tramitação, que é o processo de um fluxo, por exemplo, né, de preenchimento de um dado para repassar para o próximo departamento, eu não vou conseguir fazer isso porque eu não tenho autorização para escrever ou transcrever, ou então fazer anotações naquele departamento, naquela parte ou naquele passo daquele fluxo de trabalho. Então, é assim que funciona também na gestão eletrônica. Eu posso fazer com que eu trabalhe passo a passo e também controladamente. Tudo bem?
Continuando aqui, para a gente já resolvendo a questão aí da gestão eletrônica de documentos, a gente pode lançar a mão, né? Nem sempre é necessário, mas em alguns casos pode ser necessário. No caso, você da área contábil sabe muito bem que alguns decretos, algumas leis, elas podem estar amparando para que eu possa ou não trabalhar dessa forma, eletronicamente ou não. E aí você tem que consultar, e nesse caso aqui, o artigo 4, né? Se você trabalha na gestão da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, pode estar usando, então, esse recurso aqui. Só acessar nesse link aqui, ó, ged.net.br/legislação, né? -ged.html, você vai ter esse documento aí falando quais são, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito em relação aos sistemas informatizados para a gestão e trâmite dos processos administrativos, tudo bem? Então, esse é um exemplo, né, para quem trabalha nessa área, na gestão aí pública, por exemplo, para que você possa consultar. Se você trabalha numa outra área, você vai consultar outros documentos, Há um orçamento pré-aprovado, então quando a gente vai implantar um GED, eu preciso ter um orçamento. Lembrando aqui, eu estou pensando num GED, eu estou precisando de um servidor para o tratamento, preciso de digitalização, preciso de um scan, eu preciso de um OCR, todos os recursos necessários eu tenho que ter orçamento para aquisição, para investimento. A disponibilidade de caixa, né? Qual que é o meu fluxo, né? De conseguir fazer esse trabalho. Então, lá no município, da mesma forma, ele deve ter um cronograma para fazer a implantação dessa gestão eletrônica de documentos. E quais soluções tecnológicas estão utilizando, né? Como que ele pode utilizar? A guarda das informações, ela pode estar num servidor local ou nas nuvens, né? Utilizando um recurso, de certa forma, o cloud computing, na qual ele pode estar armazenando essas informações nas nuvens com acesso restrito ou com acesso controlado das pessoas que podem acessar ou não. Um outro ponto seria a questão do backup. Esse é um ponto fundamental. Você sabe o que é um backup? O backup nada mais é do que uma segurança, ou seja, uma cópia de tudo que eu tenho de informação e de sistema para que eu consiga recuperar no momento em que eu tenha algum problema de acesso, problema de servidor, problema de falta de recurso computacional, eu tenho um backup guardado em algum lugar. Esse backup nada mais é do que a possibilidade também de voltar, né? Eu copiei, fiz a cópia de segurança, eu guardei em algum lugar, e aí eu consigo voltar naquele momento em que eu guardei. Vamos imaginar o seguinte, se eu fiz o backup às 10 horas da manhã, eu perdi o sistema ao meio-dia, quando eu recupero o backup, eu volto na posição das 10 horas da manhã e refaço minhas operações até o meio-dia e dou prosseguimento naquela cópia de segurança. Então, a ideia do backup é ter, pelo menos, né, diariamente ter uma cópia, ou então 2 vezes por dia, ou, por que não, dependendo dos sistemas críticos, que é um caso de um município, por exemplo, é ter uma cópia simultânea. Então, a gente pode estar lançando mão de um backup que fica sendo copiado, né, automaticamente em 2 níveis, em 2 hardware, ou seja, em 2 mídias. No mínimo isso, para que eu consiga, então, fazer com que a operação não pare. Deu algum problema no meu HD, né? O segundo HD ele tem as mesmas informações e os mesmos processos tramitando, trabalhando da mesma forma. E o usuário final ele nem vai sentir essa falta. Então, é também uma forma de fazer o backup, com certeza. Bom, a gente fica por aqui nesse bloco e a gente para agora para mais um momento de dúvida. Se tiver qualquer dúvida, passe a sua pergunta.
Olá, de volta então. A gente tem uma dúvida ali que é assim, né? O aluno está perguntando em relação qual é a melhor forma de armazenamento, se é um servidor local ou nas nuvens, né? A gente diz o seguinte, a melhor forma é aquela forma que você realmente consiga ter segurança. Esse é o ponto fundamental. E quando a gente fala em segurança, tanto na segurança em relação ao uma boa infraestrutura de servidor e de energia. Quando a gente tem problema de energia, automaticamente a gente também vai degradar o servidor, ou seja, o servidor pode ter vida curta. Então, oscilação em energia é ponto fundamental, não podemos ter nunca. Se você tem uma boa infraestrutura dentro da sua organização, ou seja, dentro daquele servidor, pelo que eu entendi ali, dentro da sua empresa, você tem lá uma boa medição, uma boa temperatura, né? Você consiga controlar bem a temperatura com o ar-condicionado, pifou um ar-condicionado de noite, como é que fica? Entra um sistema automaticamente de refrigeração, ou então, né, gerador de energia para manter o servidor intacto, ótimo. Então, é um bom meio de se conseguir colocar, então, o servidor, colocar o armazenamento no teu servidor local. Ou então, quando você vai para as nuvens, é a mesma coisa. Será que o teu fornecedor de servidor nas nuvens, né, ou seja, o Cloud Computing, tem lá um servidor disponível para você com essas condições, né, de backup, de energia elétrica, de refrigeração, de acesso? Então, quando você vai para a nuvem, né, ou seja, você vai para a nuvem, com certeza, além desses pontos, você tem que ter acesso à internet de pelo menos duas opções, né, como a gente diz, um link redundante. Eu perdi um link de um fornecedor de internet, eu tenho um outro link. E da mesma forma, tem uma outra pergunta aqui. O aluno está perguntando em relação ao acesso, à transmissão dos dados, das informações para outros países, né? Ou então receber informações de outros países. Tecnicamente, é bem simples, né? Uma transmissão é feita via cabo óptico, né? É a forma mais rápida e tranquila para a gente conseguir. A gente sabe muito bem que a transmissão sem fio, que é o Wi-Fi, né? Wireless, assim, ele tem uma certa limitação. Mesmo a via celular tem uma certa limitação de distância. Então, essa distância pode variar de alguns quilômetros, mais alguns metros, né? Mas, enfim, para que a gente consiga transmitir a longa distância e com segurança, com velocidade, né? Que não perca o sinal, não perca a informação, essa informação vai chegar lá no destino, via fibra ótica. Tá tudo bem? Dando continuidade, então, a gente vai para um outro bloco. Esse bloco a gente está trabalhando agora em relação ao planejamento da tecnologia da informação. Então, você como uma das pessoas que está auxiliando o Brasil Moderno a ser um polo de inovação e de alta tecnologia, tem que trabalhar num plano diretor. Isso se chama PDTI. Então, esse assunto é muito importante porque você pode estar participando desse plano diretor na sua empresa ou onde você trabalha, onde você pretende trabalhar. Um dia você vai precisar disso. Você precisa saber qual que é o plano para que uma empresa tenha todos os recursos necessários. O que eu preciso prever nesse plano, né? O primeiro ponto é saber qual é o estágio atual da sua empresa em relação à TI, aos seus negócios. Então, o próprio município no Brasil Moderno também precisa disso. E qual é o estado futuro desejado. Então, vamos fazer um roteiro para isso? Como é que seria um roteiro? Quais são os recursos, quais são os itens necessários conter nesse planejamento, nesse plano? Então, como conceito aqui, você tem o plano diretor, é o quê? É um instrumento, é um documento diagnóstico de planejamento e de implementação, ou seja, nós vamos colocar em funcionamento a gestão e o controle dos recursos das ações operacionais de TI vinculada à estratégia, ou seja, qual que é a estratégia da nossa organização, no caso do Brasil Moderno? Lembrando lá, né, ser um polo de inovação e de alta tecnologia.
A gente vai conseguir atender a isso? Nós vamos conseguir com que o município tenha alta tecnologia, eles consigam inovar sempre em tecnologia? Como que a gente vai fazer isso? Através de todos os estudos em relação à situação atual, fazer um plano de todas as ações necessárias e no passo a passo a gente precisa ter o seguinte, alinhamento estratégico, que é o que a gente está tendo. Nós estamos buscando um município de inovação em alta tecnologia. Precisamos reconhecer que todas as pessoas envolvidas conheçam especificamente as necessidades das tecnologias, tanto da internet como dos servidores. Internet, servidores. Vocês já conhecem muito bem quais são os sistemas, né, empresariais necessários para que uma organização consiga todos os sistemas integrados e informatizados. Isso vai fazer com que a gente consiga gerar valor, ter a gestão de riscos, que é quais são os pontos que podem causar, né, ou então pode ter prejuízo no momento da implantação desses recursos. Então, a gente tem que prever tudo isso. Imaginem fornecedores dos computadores. Agora há pouco a gente falou, naquele exemplo que a gente disse, né, um fornecedor de servidor nas nuvens. Nós temos o risco desse servidor não funcionar. O que a gente tem que fazer? Qual que é o nosso plano B? Então, essa gestão deve prever isso. Gestão de todos os recursos, tanto de pessoal, né, quanto dos equipamentos internos. Treinamentos muitas vezes são necessários para que as pessoas possam atender e entender como que vai ser a nova realidade, né? E também o desempenho dessa implantação como um todo. Esse desempenho, pessoal, é algo que sempre a gente tem que prever, né? Na sua função do dia a dia, você deve perceber o seguinte: quando está implantando um sistema novo de escrituração, ou então um processo novo que a Secretaria da Fazenda está demandando, está exigindo, o que você faz, né? Você faz os lançamentos iniciais e depois, no mesmo dia ou no outro dia, você faz a avaliação daqueles lançamentos. E aí, mensalmente, você faz uma avaliação de como está a implantação. E aí você vai ampliando essa implantação para outros departamentos. Você pode fazer essa operação em todos os departamentos, detalhadamente, né, passo a passo, de forma controlada, para que essa implantação tenha sucesso no final ou de 3 meses, ou no final de 6 meses, depende do teu cronograma. Da mesma forma, a gente faz aqui na área de TI. O plano diretor, ele tem que ser executado e acompanhado sempre, né? Eu tenho que estar medindo em termos financeiros quanto que eu estou gastando, em termos de recursos quanto que eu estou gastando, em termos de participação da área de TI. Normalmente, essa área de TI tem um custo alto, então você tem que acompanhar, né, se o teu orçamento está conseguindo cumprir ou aquilo que a gente tinha previsto inicialmente. Continuando aqui, em relação à governança de TI. Quando a gente fala governança, é entendimento de todos envolvidos na tecnologia da informação, inclusive na gestão do conhecimento e da informação da organização. Então, todos esses pontos são fundamentais. Atendimento às partes interessadas. Quem são as partes interessadas no município, por exemplo, né? Eu imagino o seguinte: lá naquele município eu tenho lá Secretaria da Fazenda, eu tenho Secretaria da Segurança, Secretaria de Transporte, eu tenho Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde. Todas as áreas são partes interessadas. Todas elas querem participar desse projeto para que, dentro dessa secretaria, eles consigam ser um polo de inovação também. O município só vai conseguir ser um polo de inovação a partir do momento que todos consigam participar desse processo, até mesmo as empresas privadas. Vamos imaginar que nesse município, eles têm lá uma empresa de desenvolvimento de software. Eles também são partes interessadas nesse projeto. Como que eles vão participar? Eles vão tomar conhecimento ou também podem ser
né, uma pessoa de ação, ser uma empresa que vá participar ativamente desse processo. Outro ponto, quando a gente fala nesse ponto, governança de TI significa conhecer todas as necessidades da tecnologia da informação, fazer com que essa implantação, imaginem o ITIL, a gente está falando do ITIL em infraestrutura. Quando a gente fala em governança de TI, além da infraestrutura, além de todos os recursos naquele ciclo de vida do ITIL, né, que é de planejamento, de estratégia, de projeto, de transição e de operação, da mesma forma a gente tem que ter na área de sistema de informações. Se é uma implantação, se é um desenvolvimento, e das pessoas envolvidas também. Muitas vezes as pessoas da Secretaria de Educação, por exemplo, não conhecem como fazer a operação do sistema. Ele não conhece todos os tratamentos que a parte da informática pode trazer para ele, ou pode beneficiá-lo, ou pode trazer como resultado. Essa pessoa tem que ser capacitada. Da mesma forma que hoje você está estudando essa disciplina de sistema de informação, outras pessoas da área afim, né, da Secretaria de Educação, por exemplo, desse município, também precisa conhecer. O teu colega do departamento de compras também precisa conhecer um pouco da teoria, dos conceitos de sistema de informação, para que ele possa participar desse processo como um todo. Isso é governança de TI. Continuando ali, sistema de informações, que é exatamente entender como que vai ser a integração de todos os sistemas funcionais dentro de uma organização, seja ela privada ou municipal, como é o exemplo nosso, as informações cadastrais que estão lá do aluno, por exemplo, né? O aluno ele está lá provavelmente cadastrado na Secretaria de Educação, ele faz parte daquela área educacional naquele momento. Mas a partir do momento que ele ficou doente, foi para ser atendido num posto de saúde ou num hospital, o mesmo cadastro daquela pessoa, ele passa lá, né, a ser compartilhado, a ser integrado com a outra secretaria, no caso a Secretaria da Saúde. Novas tecnologias é o quê? É conhecer o que eu tenho de novidade para fazer um upgrade ou então para inovar, para fazer uma nova versão do software. Se hoje eu estou fazendo a digitação, por exemplo, via teclado, a partir desse momento eu vou fazer uma leitura, né, via código de barras, ou então usar um infravermelho. Quais são as novas tecnologias? Eu vou usar a realidade virtual numa educação. Quais são essas novas tecnologias? Como que eu vou implantar? Quando que eu vou implantar? Todos os recursos são da área de governança de TI também. Especialistas em TI. Então, quando a gente fala em especialista em TI, são as pessoas que realmente precisam conhecer, fazem a implantação, fazem com que todos os recursos sejam executados, entrem em operação. Por exemplo, um DBA. O que é um DBA? É o administrador do banco de dados. Essa pessoa é uma pessoa responsável por organizar as informações, para fazer aquela estruturação das informações, conforme a gente falou lá no início, lá na primeira teleaula, né? E agora, quando a gente está fazendo a implantação, além da estruturação do dado, a informação que ele fez lá no início, agora ele tem que colocar isso integrado com todos os sistemas, numa infraestrutura segura, com backup, etc. e tal. Então, essa pessoa, ele tem que escolher um banco de dados, um sistema de gerenciador de bancos de dados adequado à realidade dessa empresa. E a segurança de TI, contudo, né, é prover a segurança da informação, a segurança de acesso das informações da pessoa certa, para a pessoa certa, no momento adequado também. Tudo bem? Continuando aqui, em relação à maturidade da organização. Será que as pessoas estão preparadas para trabalhar eficientemente, padronizadamente? Será que eu consigo fazer isso? Então, quando a gente está pensando num processo de maturidade dos processos, a gente pode estar trabalhando com os estágios dela, tá? Eu vou explicar aqui, que é o seguinte, eu vou começar daqui, ó. Quando a gente fala que uma empresa ela não tem um processo maturado,
significa que ela está no estágio inexistente. Eu nem sei como que eu trabalho. A partir do momento que eu começo a pensar em maturidade, eu passo para o processo inicial, que é um processo na qual eu tenho consciência de que eu preciso ter um processo maturado, que é um processo que eu posso evoluir, eu consigo medir. E aí eu entro no processo repetitivo. O que é repetitivo, né? É bem simples de entender. Se eu consigo fazer o mesmo procedimento da digitação, por exemplo, de uma nota fiscal, sempre da mesma maneira, significa que eu consigo repetir o meu trabalho. E melhor ainda, não sou eu somente que consigo repetir esse processo da digitação, mas qualquer pessoa que venha trabalhar nessa atividade, nessa operação, ele vai fazer da mesma forma. E isso é ser repetitivo. Aí sim eu consigo melhorar a partir do momento que eu tenho esse processo. Um outro ponto lá, no próximo passo, próximo estágio, seria o definido. Se eu consigo fazer isso repetitivo, também consigo definir que aquele é o processo mais adequado para se trabalhar. E aí eu vou gerenciar esse processo mais adequado e, por fim, eu consigo, então, melhorar aquilo que eu estou gerenciando. Caso contrário, eu não consigo melhorar também. Continuando aqui, o roteiro, né, que é a proposta nossa de montar um roteiro, seria assim, ó. Primeira coisa é ter uma análise SWOT, que é aquela análise que você conhece muito bem, relacionado à TI, logicamente, né, que é ter oportunidades e ameaças, pontos fortes e pontos fracos, todos esses, com certeza, a organização já deve ter passado por isso, né? Um outro ponto é o desenvolvimento ou adequação da missão. Muitas vezes eu preciso melhorar a minha missão ou, então, trabalhar na questão da visão para fazer um alcance em relação a ser um município de alta tecnologia e inovação. Quais são os valores de TI também em relação à ética, excelência e rapidez? E assim por diante. Outro item aqui é o desenvolvimento da lista das ações. Então, através do que eu tenho lá da minha análise SWOT, eu vou trabalhar também nas minhas ações. O que realmente eu preciso executar para atingir ou para melhorar aquilo que eu tenho por exemplo, de defeito ou de ponto fraco. Estabelecer as prioridades e fazer o cronograma para atingir tudo isso. E as prioridades, como é que a gente pode trabalhar com as prioridades e o desenvolvimento das mapas das ações estratégicas também, trabalhar com os indicadores. Uma delas é trabalhar dessa forma aqui, usar o método do 5W2H, eu acho que você conhece bem, né? Mas seria lá do what, o que, quem, quando, onde, porquê, como e quanto, tá? O quanto que eu vou gastar para desenvolver uma atividade. Então, eu acho que é tranquilo para você entender como trabalhar com isso, tudo bem? Então, a gente complementa aqui esse trabalho do planejamento. Na sequência agora, a gente vai entrar com um outro assunto, que é o assunto mais um assunto, né? Melhor dizendo, em relação ao desafio, vamos para o slide? O desafio da prefeitura também em relação à segurança. Como trabalhar com a segurança, que é um dos pontos que eles precisam prever, que lá no município eles têm que ter a gestão da segurança da informação. Então, a gente vai conhecer como fazer uma gestão da segurança e você, como um conhecedor dessa área, você pode auxiliar o município lá, né, a trabalhar com isso. Inclusive, fazendo uma boa avaliação dessa situação através aí da gestão de risco e montar uma estrutura para controlar a questão da segurança. Primeiramente, a gente vai entrar no conceito de segurança. O que é segurança no caso da tecnologia da informação, né? A tecnologia não é baseada num hardware ou somente num software, mas sim num processo, né? É um processo que depende das pessoas, depende de um planejamento, depende de testes exaustivos, ou seja, sempre que tiver um novo equipamento ou um novo sistema ou um novo banco de dados, tudo que for atualizado, a gente tem que fazer os testes de que
aquela segurança continua sendo, né, trabalhada, continua sendo atendida, e a avaliação desse resultado. Então, esse processo aqui de planejamento, fazer o teste e fazer a avaliação, da mesma forma que tem lá o nosso PDCA, lembra disso? Fazer o planejamento, execução, avaliação e a ação, é sempre da mesma forma que a gente vai estar trabalhando na questão da segurança. Ou seja, não basta a gente colocar um servidor de segurança, colocar um firewall, colocar algum software somente, né, que não vai bastar. E isso também é composto de quê? Computadores, pessoas, softwares e a metodologia. Essa metodologia, basicamente, são esse passo a passo aqui que eu preciso ter planejado exatamente como que eu vou fazer esses testes e a aplicação da segurança. Como definir, então, a segurança, que é um processo contínuo, que é exatamente isso que a gente comentou agora, né? Continuamente fazer o planejamento, a execução dos testes e a avaliação. Um outro conceito aqui de fonte significa o seguinte, ó, informação é muito mais do que um conjunto de dados, mas sim é um bem precioso, tá ok? Então, é de um valor muito importante você ter a informação segura. Qual que é a segurança da informação segundo a ABNT? Ele diz o seguinte, a informação é um ativo que qualquer outro ativo importante para os negócios. Ele tem um valor para a organização que precisa ser protegida. Então, esse é o ponto fundamental em relação à segurança para quê? Garantir que os negócios tenham continuidade, vai minimizar os riscos e também os prejuízos e maximizar lá os retornos ao investimento e novas oportunidades. Os 3 pilares básicos da segurança, eles são compostos pela confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade significa aquela ideia que a gente falou agora há pouco, né? Segurança, quem vai ter o controle do acesso, ou seja, quem tem um acesso a determinada informação, se ele pode excluir, incluir ou alterar. Em relação a outro ponto, que é a integridade, a informação que eu coloquei lá, ela está de acordo com o que eu coloquei? Está do jeito que realmente precisa estar? Se outra pessoa alterou, tudo bem, tem um controle de acesso que diz a outra pessoa alterou, está também de acordo com a necessidade daquela informação, ela está íntegra. Agora, quando a gente fala em disponibilidade, significa eu tenho acesso à informação no momento que realmente eu preciso. Em qualquer momento que eu preciso, se eu tenho acesso a ela, se eu tenho controle de acesso, se eu tenho a possibilidade de acessar, então eu tenho disponibilidade para acessar. Os problemas de segurança que eu posso ter, entre eles, são esses. Ó. No quadro, só para você entender um pouquinho. Eu vou falar só de alguns exemplos. Um deles seria hackers e crackers, né? Essas pessoas podem fazer o quê? Pode fazer o teste de um sistema de segurança ou até mesmo roubar. Quando a gente fala roubar, né, é compartilhar indevidamente uma informação. Então, o hacker tem esses, né, um dos intrusos aqui, ele pode ter esse objetivo. Um ex-funcionário, por exemplo, ele pode entrar com uma sabotagem, né? Será que pode acontecer? Pode, né? Então, são algumas situações que a gente tem que tomar cuidado, né? Em relação aos contadores, olha, até vocês aqui estão participando desse quadro, não é nada bacana, né? Ó, desfalques financeiros, se alguém tem esse objetivo, então vamos proibir, vamos controlar essa pessoa para não fazer isso. E como que a gente pode prever isso, né? Para minimizar, a gente pode estabelecer uma política de como controlar esse acesso. Classificar as informações é importante. A classificação da informação, como exemplo, a gente pode falar assim, ó, é a nível operacional, a nível gerencial e a nível estratégico. Esse gráfico aqui vocês conhecem bem, né? Então, se eu consigo classificar dessa forma aqui, eu também consigo estabelecer uma determinada política exatamente para evitar alguns problemas em relação ao controle de acesso. O que é desconfiar?
é desconfiar de qualquer informação ou qualquer oferta que tem, né, de um link, por exemplo, que você recebe por e-mail ou numa página de acesso da internet você está oferecendo um desconto. Será que vale a pena clicar? Então, essa é uma situação que você tem que fazer o quê? Você tem que conscientizar todo mundo a desconfiar disso, a evitar determinados acessos. E também fazer com que as pessoas sejam orientadas para procurar a segurança. Sempre buscar algumas alternativas para ter segurança da informação. Um fluxo bem legal aqui para você aplicar no dia a dia é ter esse fluxo, né, previsto lá pela ISO 27000. Aí tem os itens, né, detalhando como que se aplica a ISO 27000, que é a política da segurança da informação, definição do escopo onde deve ser aplicada a segurança, fazer a análise de risco, gerenciamento de todas as áreas, seleção dos controles também, controlar o que, controlar quando, controlar quem, né? Implementação do acompanhamento e avaliação do desempenho desses controles e, por fim, lá, fazer a auditoria daquele log, né? A gente lembrou aqui em relação ao ITIL, que ele faz lá um registro de tudo que aconteceu. Aqui também a gente pode estar prevendo aí uma auditoria para que a gente possa melhorar aqueles pontos de falha. E essa ISO aqui você pode consultar, né? São vários itens aqui, desde do 1 até o 6, para você entender, né, os impactos da segurança. Esses pontos aqui é o seguinte, né? Vamos falar aqui rapidamente. A ISO 27000, ele tem como proposta fazer quais são as operações, né, que são necessárias. A 2 é a política, né, por exemplo, código de conduta, quais são as regras necessárias. A ISO 27004, que não está ali, ela tem, a 003 como proposta de avaliação e pontos críticos. Então, eu vou avaliar quais são os pontos. Então, aqui a gente pode determinar via brainstorm, por exemplo. E aí o 27004 fala sobre métricas e avaliações. A 5 aqui fala sobre qualificação dos riscos, né, para a gente entender quais são os riscos realmente que têm impacto para a TI, impacto para as pessoas. E a 27006 é a parte da auditoria, que é o último passo lá, inclusive, para entender, auditar ou certificar aqueles pontos, né, que provavelmente precisam de melhoria. E aí a gente entra aqui, mais um momento de pergunta. Vamos dar uma parada aqui se você tiver qualquer pergunta para a gente poder responder.
Olá, de volta então. Só respondendo a pergunta de um aluno, né, falando sobre o IP, é importante por causa da segurança, tá? Para você saber qual que é o IP, basta você digitar lá, né, um comando no prompt do DOS, né, que é o .cmd, você consegue entrar lá no command. Lá você vai digitar o ipconfig. Então, ipconfig/all, né, de ALL, você consegue ver todas as informações. Você pode mudar o IP? Nem sempre você pode. Se for um IP interno, você tem que ver com o teu TI, ele tem lá onde faz a configuração de cada IP da sua máquina. Quando é um IP externo, aí é o acesso da internet, que é exatamente o ponto da segurança, né, que a gente estava falando. Eu tenho IP fixo, quem vai fornecer o IP fixo é o teu provedor de internet, tá ok? Bom, ficamos por aqui, agradeço bastante a participação, os alunos realmente estão interessados, isso é bacana, e aí desejo a você novos estudos, continue estudando, continue, né, outros desafios em relação também, não só à graduação, mas um mestrado ou uma pós-graduação, e eu fico por aqui desejando para você aí um excelente trabalho, uma excelente formação. Um abraço.